Bem-vindo ao canal Futuro da Humanidade. Sou Carlos Pimenta e hoje vou mostrar o que governos, empresas e instituições deverão fazer para evitar as alterações climáticas. Venha conferir. Em 2050, seremos 9,8 bilhões de habitantes. Isso representará 2 bilhões a mais em relação à população atual, um incremento de 25%. Isto por si só é suficiente para nos dar uma ideia da demanda adicional por energia, alimentos, moradia, saúde e outras infraestruturas. No vídeo anterior, Alterações Climáticas, nosso próximo desafio para 2030, parte 1, mostramos as principais fontes da emissão de gases do efeito estufa e também os sinais da presença das alterações climáticas nos dias de hoje. Se já tínhamos uma tarefa grande pela frente, ela ficou maior com o incremento populacional até 2050. E por que temos que fazer muita coisa até 2030 e não até 2050? Porque as soluções implementadas precisam dar o retorno esperado. Neste tema, não vale usar a expressão antes tarde do que nunca. Aqui, tarde é tarde mesmo. Não adiantará implantar medidas se um processo natural de irreversibilidade já tenha começado. Certamente que o mundo não acabará em seguida, mas em seguida teremos em algumas regiões muita fome, desolação, conflito por busca de suprimentos e outras coisas. Serão em momentos e intensidades diferentes e aos poucos irá se alastrando. Com absoluta certeza, não é para isso que estamos nesse planeta singular. Vamos então às ações. Os governos, municipais, estaduais e federal, precisam rapidamente gerenciar e atualizar as regulamentações estabelecidas para suportar estratégias de sustentabilidade e gestão do clima. Ao mesmo tempo, como grande consumidor que é, engajar junto com as organizações para implantar soluções em cada fonte de emissão de gases. Vamos lembrar as principais fontes de emissão de gases do efeito estufa decorrentes das atividades da humanidade. Segundo a Agência Internacional de Energia, 74% da energia elétrica gerada são resultantes de fontes não renováveis, como carvão, gás, usina nuclear e óleo. Temos que aumentar a geração de eletricidade por fontes renováveis, adotando turbinas eólicas em terra, fazendas solares, painéis solares, fotovoltaicos em telhados e energia solar concentrada. Cerca de 30% dos alimentos é perdida nas etapas de colheita, armazenamento, processamento, transporte e hábitos na mesa. Combater o desperdício, melhorar a produção de alimentos e o uso correto do solo não requer novas descobertas. Devemos melhorar a infraestrutura da fazenda até a mesa, implantar fazendas verticais ao redor das cidades, adotar dieta rica em vegetais, transformar todas as fazendas em fazendas inteligentes, implantar a irrigação inteligente, eliminar o desmatamento. Quase tudo o que consumimos passou por processos industriais, que muitas vezes são poluentes. A indústria é uma grande consumidora de eletricidade, alimentos e transporte. A produção de cimento, ferro e aço, entre outros, liberam muitas emissões. Da indústria vamos necessitar de todos os recursos que hoje estão causando o aquecimento global, com o agravante que serão em maior escala. Precisamos adotar medidas rápidas para controlar as emissões do setor. A maioria das soluções estão disponíveis. Na gestão dos gases refrigerantes, temos que substituir os gases fluorados por alternativos e destinar corretamente os gases refrigerantes.
Para o aproveitamento de resíduos em escala industrial, temos que utilizar digestores de metano para transformar resíduos orgânicos em biogás e fertilizantes. Fazer a reciclagem de materiais e papel. Fazer compostagem. Capturar o metano liberado nos aterros sanitários e transformar lixo em energia. No melhoramento de materiais, temos que criar o cimento alternativo e substituir plásticos por bioplásticos. O ser humano gosta de ir de um lado para outro, caminhando, de carro, de ônibus, de avião, de embarcações e outros meios. Exceto pelas gerações atuais, é um apaixonado por carro. Quase todos os processos dependem do transporte. Essa grande mobilidade resulta em muitas emissões, pois a maioria da energia usada é de fontes fósseis. Temos muito o que fazer aqui. Utilizar o transporte público, ter carros com caronas, eletrificar carros e bicicletas, adotar carros híbridos, adaptar cidades para o uso de bicicletas comuns e para que sejam seguras para caminhar. Temos ainda que melhorar a eficiência dos aviões, caminhões e embarcações com melhores motores, estruturas leves e aerodinâmicas. Construções são locais para muitas finalidades. Acho que a mais importante é quando elas se destinam como nosso abrigo. Dão segurança e ao sonho de milhões de excluídos. São também locais de estudo, trabalho, lazer e fábricas. Elas consomem mais da metade da eletricidade produzida e, segundo a Agência Internacional de Energia, 65 bilhões de novas construções deverão ser agregadas na próxima década. Os processos de construções geram muito desperdício e lixo. Precisam de muito cimento, ferro e aço, que, como vimos, são os maiores emissores na indústria. As novas construções precisam adotar tecnologias sustentáveis e as existentes reformadas com o mesmo conceito. Hoje, em muitos grandes centros, vemos edificações abandonadas. Revitalizar essas áreas não só geraria locais disponíveis para as diversas finalidades, como evitaria a necessidade de mais cimento, aço e ferro. Nas construções devemos limpar e aprimorar os fogões de cozinha, usar o biogás para cozinhar, fazer o aquecimento de água por energia solar, implantar iluminação LED em tudo, implantar sistemas de automação em predial, melhorar o isolamento térmico, implantar termostatos inteligentes, usar telhados verdes e frescos, usar vidro de alto desempenho e construir edifícios net zero. Vimos também que os sumidouros naturais são nossos aliados contra as alterações climáticas, pois sequestram os gases do efeito estufa da atmosfera e os trazem de volta, porque os organismos vivos que estão presentes no solo e nas regiões aquáticas necessitam deles para o seu desenvolvimento. Os sumidouros necessitam ser restaurados e ampliados, através da restauração e proteção das florestas tropical e temperada, proteção das reservas indígenas, proteção e reconfiguração de turfeiras, proteção e restauração de pastagens, proteção das áreas costeiras úmidas, restauração do Pantanal costeiro, restauração de áreas desmatadas e abandonadas. Falamos apenas de uma amostra de muitas soluções. Talvez haja milhares, pois a mesma solução pode ser implantada de forma diferente em função das condições existentes em cada localidade, em termos de degradação e de recursos financeiros. Temos soluções de retorno rápido até aquelas de longo prazo. O mais importante é termos a consciência de que ainda podemos agir em nosso favor. Em resumo, devemos substituir algumas fontes de emissões por fontes renováveis, melhorar a eficiência do que já temos, eliminar o desperdício, proteger e restaurar o ecossistema, fazer uso da reciclagem, educar a população e atuarmos todos juntos.
quase tudo está disponível. Trabalhar para combater as alterações climáticas é também construir uma nova sociedade. Com o que temos por fazer, é impossível não identificar as novas oportunidades de trabalho que surgirão e que não serão disputadas por tecnologia digital. Iremos também criar condições sanitárias saudáveis para quem não tem, melhorar nossos hábitos para uma saúde melhor, dar uma nova cara à nossa casa e construir um bom futuro. Sim, é para isso que estamos nesse planeta singular. Quero te convidar a se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificações. Até o próximo encontro.